Capítulo 13. Legislação brasileira. O M é comédia de erro, seu M pitadas de avanço. A legislação brasileira sobre direitos das pessoas com deficiência é como um contrato de namoro escrito por um poeta romântico, assinado por um advogado cínico e executado por um fantasma. É linda, é profunda, é cheia de promessas. Só não serve para nada. Ou melhor, serve para nos fazer acreditar, por alguns instantes, que vivemos em um país civilizado. Este capítulo é uma visita guiada ao Museu das Boas Intenções. Cuidado para não tropeçar no vão entre a lei e a realidade. A Constituição Cidadã 1988, os artigos lindos que ninguém implementa. A Constituição Federal de 1988, nossa Carta Cidadã, é um monumento à igualdade. Ela declara, solenemente, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Quinto, caput. É a base de tudo. É a promessa fundadora. Depois, em seus artigos 7º, 23, 24 e outros, ela detalha, garante igualdade no trabalho, dá competência à União, Estados e municípios para cuidar da saúde e assistência, e manda legislar sobre proteção e integração social. É tão bonito que dá vontade de emoldurar. O problema é que a Constituição parece acreditar em igualdade abstrata, como se bastasse decretar sejam iguais. Para que a magia acontecesse. Ela não anteviu que, em um país onde a calçada é um obstáculo, a igualdade perante a lei é tão útil quanto um salva-vidas no deserto. A Constituição é a partitura de uma sinfonia que nunca foi ensaiada. Todos os instrumentos estão lá, listados com precisão: União, Estados, municípios, mas ninguém sabe tocá-los em conjunto, e o maestro Estado vive faltando aos ensaios. A LB 13.146/2015, a LEI que poderia mudar tudo que quase ninguém conhece. Em 2015, após mais de uma década de lutas, foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela é, sem dúvida, um marco. Adotou o modelo social da deficiência, entendendo que a limitação está na interação com as barreiras sociais, e não no corpo da pessoa. Ela detalha direitos à acessibilidade física, digital, à educação inclusiva, ao trabalho, à saúde. É abrangente, moderna e, no papel, poderosa. Aqui começa a comédia. Passados 10 anos, a LBI é como um super-herói que nunca tira o pijama. Suas armas mais potentes, a previsão de desenho universal, a obrigação de adaptações razoáveis, são tratadas como meras sugestões. O senador Romário Faria, relator da lei, reconhece: ainda tem muita gente barrada em escola, muita calçada que não tem rampa, muito ônibus que não para quando tem um cadeirante aguardando. A LBI sofre de uma síndrome crônica, a síndrome da não obrigatoriedade percebida. Para o gestor público, ela é um ideal a ser perseguido. Para o lojista, um custo desnecessário. Para o arquiteto, um detalhe que atrapalha a fachada. A lei existe, mas não exige. Ou, quando exige, ninguém está olhando. Análise ácida dos artigos, do direito à cidade ao desenho universal que vira universalmente ignorado. Vamos brincar de encontro à ironia com alguns artigos. Artigo 3º, LBI define acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia de espaços e serviços. O ironia, a possibilidade muitas vezes termina no primeiro degrau da calçada. A autonomia vira dependência do bom humor de um estranho para te carregar. Artigo 53, LBI, diz que a acessibilidade é um direito que visa garantir viver de forma independente. O ironia, o Estado, ao não fiscalizar, garante que você viva de forma dependente da boa vontade alheia, de processos judiciais, da sorte. Artigo 63, LBI obriga a acessibilidade nos sites da administração pública. O ironia, tentar acessar um site governamental sem leitor de tela é como tentar ler um livro com as páginas coladas. A informação está lá, mas só para alguns. O conceito mais tragicômico é o do desenho universal. Na teoria, é a ideia brilhante de projetar tudo para a máxima diversidade humana. Na prática brasileira, virou desenho universal, desde que não dê trabalho extra. A rampa universal é a escada. O site universal é aquele que funciona no último navegador. É universalmente excludente. Decretos e normas, a sopa de letrinhas que não sai do papel. Se a LBI é a lei, os decretos e normas técnicas são o manual de instruções. A ABNT-NBR 9050 é a mais famosa. Ela estabelece, com precisão milimétrica, a inclinação de rampas, a altura de balcões, a textura de pisos táteis. É um documento técnico impecável. E é justamente aí que mora o humor negro. A NBR 9050 é respeitadíssima no mundo das ideias e ignorada no mundo do concreto. É como ter a receita perfeita de um bolo, toda vez, esquecer de botar o fermento. A norma existe, os arquitetos até a conhecem, mas na hora de licitar a obra, o item acessibilidade é o primeiro a ser cortado para caber no orçamento.
O resultado é que a norma vira letra morta, um fetiche técnico que não se materializa na esquina da sua rua. Jurisprudência, as decisões judiciais que oscilam entre o avanço e o MAS não é seu caso. Quando a lei falha, resta a justiça. A jurisprudência sobre o tema é um campo de batalha entre a vontade de fazer valer os direitos e a cultura do jeitinho judicial. Há decisões corajosas, como a que condenou uma concessionária de trens a indenizar um cadeirante em R$ 10.000 porque o equipamento de subir escadas estava quebrado, obrigando funcionários a carregá-lo, ocasionando um tombo. O tribunal entendeu que a situação foi vexatória e discriminatória. Outras decisões garantem indenizações por falta de rampa em lojas. Mas a justiça também é lenta e, por vezes, relutante. Muitas sentenças ainda reduzem indenizações ao mínimo, como se o constrangimento de não poder entrar em um lugar fosse um mero aborrecimento. A mensagem que passa é: seu direito foi violado, mas não muito. Então, toma aqui uma migalha e não enche. A jurisprudência, portanto, reflete a sociedade, avança aos trancos, com um pé no futuro e o outro atolado no preconceito. Caso prático, o processo que durou 10 anos para o M a rampa de 2 metros. Nada sintetiza melhor o teatro do absurdo do que a história real e repetida à exaustão pelo país, do processo judicial por uma rampa. Imagine o cenário: uma pessoa cadeirante precisa acessar um prédio público. Não há rampa. Ela procura a administração. Recebe um vamos ver. Nada acontece. Ela entra com uma ação na justiça. O processo se arrasta. A defesa alega dificuldade financeira, patrimônio histórico e impossibilidade técnica. São feitas perícias, contra-perícias. O juiz, eventualmente, dá uma sentença favorável. A prefeitura recorre. O caso sobe ao tribunal. Novos embargos. Novos recursos. 10 anos depois, a sentença transitou em julgado, o poder público é condenado a construir uma rampa de 2 metros. 2 metros. Menos que o comprimento de um carro. Uma década de desgaste, advogados, audiências, papelada, para garantir o direito básico de subir um meio-fio. Esse caso não é exceção, é a regra burocrática do capacitismo. Ele mostra que o sistema não nega o direito frontalmente, ele o sufoca no papel, no tempo, no cansaço. A mensagem é clara: se você tiver paciência, saúde e recursos para esperar uma década, talvez consiga o que a lei já te deu hoje. É o direito como premiação de resistência, não como garantia. Conclusão: a lei como espelho de nossa hipocrisia. No final, a legislação brasileira sobre deficiência é um espelho brutalmente honesto. Ela reflete não o país que somos, mas o país que gostaríamos de ser, desde que não precise sair do sofá. Reflete nossa capacidade de produzir textos belos e avançados e nossa incapacidade crônica de transformá-los em prática. Temos uma Constituição que prega a igualdade, uma lei detalhada, normas técnicas precisas e uma justiça que, aos poucos, acorda para o tema. Temos tudo, exceto a vontade política e social de fazer funcionar. Enquanto a acessibilidade for vista como custo e não como infraestrutura básica da cidadania, continuaremos nessa comédia triste. O capacitismo estrutural não está apesar da lei, ele se alimenta da distância cômoda entre ela e a realidade. A lei é a capa do livro. A vida real é a história que ninguém se digna a ler, muito menos a reescrever. Próximo capítulo, no capítulo 14, sairemos do mundo das leis para o mundo dos fatos. Em casos reais que o Brasil fingiu não ver, apresentaremos histórias concretas de abandono, negligência e resistência. Prepare-se para conhecer o rosto humano dessa tragédia burocrática.